Hoje nós vamos explorar a cidade que eu talvez mais tenha preconceito em todo o Brasil, Balneário Camboriú. Tá vendo essa sombra aqui? Ela é a sombra de um prédio, velho. A cidade é lotada de prédios estranhos em frente ao mar, com diversos e diversos milionários. Mas eu nunca de fato tinha ido até a cidade. E aqui é a famosa descida pra BC. Tá contente, mano? Essa é a história do Brasil sendo contada, velho. É verdade. Então hoje nós vamos fazer um vlog da famosa roda gigante até a Marina Tedesco, comendo, andando pela cidade, comendo, tomando um café, comendo e explorando um pouco o que Balneário tem a oferecer. Essa FG Empreendimentos me dá uma vibes meio empresa do mal, sabe? Nossa, velho, a pessoa julgou a empresa. É porque tem, tipo, FG em todos os lugares. É, isso é verdade. Tipo, Balneário Camboriú, de tipo, um monte de prédio escrito FG, FG, FG. E tem de tipo, olha só, a roda gigante que é da FG, a bicicleta que é da FG. O Cristiano Ronaldo fazendo propaganda da FG. Eu não sei se era. Ah, é verdade. É verdade. Tem uns mano limpando prédio ali, mano. Quanto, mano? Quanto você gostaria de receber pra fazer um jobzinho desse? Assim, Nossa, básico? milhões, né? Milhões, provavelmente é o que eles recebem, né? Provavelmente. Então Balneário ela ficou conhecida por conta disso, né? No começo dos anos 2000, basicamente começou a explodir o turismo de elite por aqui, né? E aí esse turismo começou a incentivar a construção civil e a incentivar esses arranha-céus que tem por toda a orla aqui da Avenida Atlântica, que é basicamente onde a gente vai explorar no vídeo, né? Avenida Atlântica e mais o centrinho ali pra ver, explorando gastronomia e tudo mais, que nem a gente sempre faz, né? E é de fato impressionante você ver a quantidade de prédio que tem nessa orla. Quando você chega, já é meio que impressionante. Você vê, tipo, aquele bando de prédio gigante. E são uns prédios muito fininhos. Você não acha fino? Sim, é engraçado, e a gente foi chegando de Floripa, né? E a gente viu vários prédios assim, uma neblina zona, assim, foi uma coisa meio que futurista, cyberpunk, sabe? Tinha prédio até com estacionamento de iate. Não sei se é iate aqui. Estacionamento de iate. Mas a gente gosta de prédio, né? Então a nossa primeira impressão não tá sendo ruim não, sabe? Tá sendo interessante, a gente tá gostando. Tem bastante coisa, tem ciclofaixa pra caramba aqui, tem bike compartilhada, enfim, patinete. Vamos ver. Aparentemente, obras são algo bem comum em Balneário. Mesmo com diversos prédios, eles não estão próximos de parar por aqui não. Aparentemente banheiros autolimpantes. Vamos testar um banheiro autolimpante agora. Então o primeiro banheiro autolimpante que a gente viu não tá funcionando tão bem. Você vai tentar abrir? Tá pedido aí? Acho que esse não tá funcionando. Claramente ele não se autolimpou. Nem a porta tá abrindo. Vamos ver o outro lado. O outro lado não tem. O primeiro banheiro autolimpante não deu uma boa impressão, mas até o final do vídeo a gente vai tentar usar um banheiro autolimpante que deve ter mais, né? Vamos ver. Essa parte da orla é sim muito bonita, mas algo que chama muita atenção também são as diversas obras na praia, além dos prédios, é claro. E aí eu fui dar uma pesquisada, né, no famoso Google, e basicamente essa escavação aqui, pelo jeito é um alargamento da faixa de areia, né? E basicamente o alargamento foi feito para incentivar o turismo e o lazer, mas o contra é que é esperado que ocorra um processo natural de erosão e rearranjo da areia após esse alargamento, o que pode gerar alterações na topografia da praia e o aparecimento de degraus ou piscinas naturais em alguns pontos da praia. E para conter esse avanço do mar e estabilizar a faixa de areia, são instalados geotubos ou bolsas de contenção, em alguns trechos mais afetados pela ressaca. Primeiro ônibus em uma hora que a gente tá aqui que a gente vê. É uma cidade de gente muito rica, né? Então eu acredito que o ônibus também não é o principal meio de transporte. As pessoas usam muito mais carro mesmo para se locomover por aqui. E moto e a ciclofaixa com bike elétrica. Tem
bastante gente mesmo, tipo, andando assim. Lembra, sei lá, Faria Lima, tipo de quantidade de bike, de gente que claramente não tá só passeando, mas tá se locomovendo mesmo a partir da ciclofaixa, sabe? Bem, pesquisando mais com calma sobre o ônibus, na verdade, o BC Bus é muito elogiado por ser gratuito e ter uma boa infraestrutura, além de atender boa parte da cidade. Então, meia-culpa aqui de não ter testado ele, mas de acordo com a internet, ele é sim muito bom. Então, se você mora em Balneário ou já visitou e usou o BC Bus, comenta aqui a sua experiência. Mas eu vou deixar aqui então um ponto positivo para o transporte público. Achamos mais coisas do seu pior inimigo. Mano, é uma incorporadora do mal. É o vilão de BC. Eles já patrocinam o Cristiano Ronaldo, velho. Eles são gente boa. Mano, tá tendo vibes tipo... Qual que é o moço careca que faz assim? O vilão do Superman. O Lex Luthor. É o Lex Luthor. O que ele faz? Sim. Como assim? Não. Sim. Em qual momento ele faz isso? Me deixa aqui no cantinho e você coloca a imagem dele fazendo assim. Na verdade, ela tá falando do Dr. Evil Grey do Austin Powers. Pelo menos é de fato uma paródia do Lex Luthor. Algo que surpreende muito é ver a quantidade de coisa em construção, né? A gente deixou o carro um pouco mais afastado e a gente tá indo até lá agora, né? Então a gente entrou no meio da cidade e aqui pelo jeito é o centro mesmo, né? E, mano, é bizarro a quantidade de prédios sendo construído, comercial, residencial, que nem levantou ainda, né? Tipo, já tá começando. Assim, não tem nem como você gravar tudo, sabe? Todas as obras que estão sendo feitas. Isso lembra muito São Paulo. Rodízio de pizza, R$39. Gente. Essa claramente não é a Balneário Camboriú chiquezona. Não. Depois que você passa das 2 primeiras quadras, depois da praia, já o glamour vai embora. O glamour já vai embora hard, mas ele provavelmente vai chegar até aqui daqui a alguns anos. É muito engraçado que, de fato, quando a gente fala Balneário Camboriú, a gente tá falando daquela parte ali, né? Mas aquela parte, aparentemente, são, 2, 3 quadras? Você sai dela, já é tipo uma cidade completamente diferente. Parece uma cidade normal, praiana, qualquer, sabe? E que nem a gente falou, né, assim, esse prédio, né, nessa rua aqui é um sintoma já do que provavelmente vai acontecer com essa rua toda aqui, né? Mas enfim, interessante isso. Eu sei que a gente tá em Balneário e se pá, seria mais interessante comer alguma coisa, tipo peixe, não sei. Mas a gente vai comer parrilha. Então a gente tá indo pro centro pra comer essa parrilha nesse lugar aí, mas chama Parrilha Del Mar, então eu acho que deve ter as duas coisas, né? E enquanto isso, vamos pesquisar o que é esse FG. FG Empreendimentos refere-se à empresa de construção civil catarinense fundada por Francisco Garciola Jean Graciolo. A empresa é conhecida por construir edifícios de grande altura, incluindo um dos edifícios mais altos da América Latina, o One Tower, em Balneário Camboriú. A FG Empreendimentos também possui outros projetos ambiciosos, como a Triumph Tower, que deve atingir quase 550 metros de altura. A empresa foi acusada também há alguns anos atrás de fazer vendas ilegais de imóveis de luxo e sobre a irresponsabilidade de construir arranha-céus em cima de arranha-céus sem pensar no impacto ambiental e ecológico disso. Mas enfim, esse vídeo não é uma matéria jornalística de construtoras, então vamos seguir pro nosso vlogzinho. A gente tá tentando parar sempre na rua, né? E aqui todos os lugares têm zona azul. Então a gente baixou o aplicativo, tudo certinho. E o bom é que 2 horas são R$4, sendo que nos estacionamentos aqui próximo, 1h18. Eu acho que não é tão difícil de achar lugar, mas a gente não tá em alta temporada também, né? Isso é verdade. E tá no meio da semana. E foi meio complicado já de achar lugar. Então talvez seja bem difícil de achar lugar. 2 horas, bora. A gente voltou pra orla pra almoçar e uma coisa que a gente tava fazendo era parar em imobiliárias pra ver o preço dos imóveis e achar o mais caro possível. Mas isso ficou sem graça muito rápido, já que o primeiro lugar que a gente foi era o apartamento mais caro.
Tem várias imobiliárias e a gente tá parando e vamos ver então qual que é o maior valor que a gente consegue achar aqui. Por enquanto, então, 29 milhões. E no caminho, a gente achou mais um banheiro autolimpante, que dessa vez estava funcionando. É basicamente isso. Ali... Lembra? Não lembro de Paris? lembro de Eu Paris, lembro é de até mais Paris. bonitinho do que o de Paris, pra ser bem sincero. É. Questionável. Ah. Paris de imigração, aguarde alguns segundos após cada utilização. A gente tá andando aqui e aí, assim, dá pra ver, né, vários restaurantes aqui próximo do lado, né, na frente do mar. Né? E eu não sei se fica lá na Marina, né, que é o final do vídeo, é a parte mais chique da cidade, se fica muito mais caro, mas aqui você acha restaurante bem caro mesmo, mas você acha uns restaurantes tipo, ai, LED tainha, 2 pessoas, R$110, sabe? Muito bom o preço, velho. Como eu já tinha falado, né, a gente veio no Parrilla del Mar, que fica bem na frente da praia mesmo, né? Bem bonito o restaurante. E isso daí, eu juro que a gente não tá sendo pago pra falar, mas a gente tá usando muito mesmo. E a gente usou de novo do gourmet. Então a gente pediu um bife de chorizo pra 2 pessoas, um monte de acompanhamento que a gente vai mostrar. Saiu, era 206 e vai sair por R$103. Sério, a gente usou muito o do gourmet nessa viagem pra dar uma economizada. Eu vou deixar o meu cupom aqui de afiliado, caso você queira um descontinho na assinatura. Mas vamos pra essa parrilha aqui que tava bizarra de boa. A gente pediu um bife de chorizo. De acompanhamento ele vem arroz, farofa, vinagrete e um molhinho de chimichurri. E vegetais também, feitos na parrilha. Agora tá indo mais pro centro, né? E uma coisa que eu achei impressionante, a relação dos preços. Eu tô bem surpreso com isso. O restaurante que a gente foi é um restaurante caro mesmo, né? Tipo, 200 e poucos reais, R$100 por pessoa, não é um restaurante barato. Mas é muito, muito gostoso. Só que você acha também, tipo, que nem eu já comentei, né? Mas entrando ainda, pratos por R$30, R$40, sabe? Então, assim, tô muito surpreso. Eu achei que, tipo, ia ser muito caro. Floripa é mais difícil de você achar por esse preço do que, tipo, aqui, sabe? Né? E a gente foi dar uma olhada na vielinha, que parecia ter bastante arte de rua. Quem não tá aqui, A FG. viu? O ódio só continua. Então a Tex cresceu no seu conceito, então. Acho que sim, não, mal conheço, já considero muito. Entendi. Gente, isso é uma brincadeira, tá? A gente não tem ideia do histórico certinho de nenhuma construtora aqui. Mas enfim, esse espacinho aqui parece ser bem legal à noite. Muito bonitinho aquele pedaço ali. Pena que a gente não vai estar aqui à noite, né? Mas com certeza a gente passaria aqui, né? Com certeza. Véi, assim, não sei, mano. Assim, Balneário pra mim tá meio que quebrando um pouquinho minhas expectativas negativas dela. Eu tô gostando bastante da cidade. Ela é bem menos superfaturada, o atendimento foi muito, muito bom. Muito bom. Tem grafite, sabe? Tem grafite da Marie na cidade, mano. Então, Em uma parte, né? em uma parte, é pouco. Enfim, é a nossa cidade favorita? Não, mas assim, a nossa expectativa tava tão baixa. É, que ela tá excedendo as expectativas. Excedendo as expectativas. Tá ligado que até a maquete eu preciso levantar e não tem como pegar num quadro só. É muito grande. Hora de parar pra comer uma barraquinha que tava na rua principal ali do centro. Amendococo. Aparentemente isso é uma coisa comum aqui. É em Balneário? Ou Não, então Eu peguei um desse daqui lá no Expo que eu tava, né, do Iron Man lá em Floripa, né? Isso não é uma coisa que você vê em São Paulo, barraquinhas com coco. Então eu tô imaginando que é uma coisa de Santa Catarina. É tipo um pouco caramelizado assim. Mas enfim, é muito gostoso esse negócio. Não é super doce. E tem Não. muito coco. Nossa, provei muito agora. Tem parece, imagina um torresmo de coco. É, mais ou menos isso. Isso é muito bom. Muito bom. Só Se que você doce.
Esse dia, se você estiver em Santa Catarina, ó, talvez Cheers de coco. Você tá casualmente andando pelo centro, muitas lojinhas com cara de centro, aí de repente tem uma loja de rua da Kombi. A gente tá bem na frente de uma coach, então é muito isso, assim, tem lojas que são caras de centrinhos de cidades e ao mesmo tempo lojas mais chiques que parecem um Oscar Freire da vida, sabe? E aí fica uma mistura dessas duas coisas. Mas é bonito, é legal, é gostoso, tem sempre um banquinho pra sentar e comer o seu coco queimado. Bem bom. Agora vamos tomar café. Nós voltamos pro carro e fomos pro Pé de Café, uma das poucas cafeterias de café especial de Balneário. Ela é muito boa, o que é um ponto positivo da cidade, mas pelo jeito tem pouquíssimas cafeterias boas por aqui, o que é um ponto negativo da cidade. Depois disso nós dirigimos um pouco mais até o Gelato de Marco, vulgo a melhor gelateria da cidade de acordo com as pesquisas científicas da Yasmin. Em teoria, essa é uma das mais bem avaliadas aqui de Balneário Camboriú. E assim, a gente pegou o copinho médio, que é R$25. Vem muita coisa. Olha isso. É o preço de São Paulo, mas tem mais coisa aí, né? Eu acho também. E a gente pediu um de Romeu e Julieta e um de doce de leite. Ambos estavam muito bons mesmo. De lá a gente foi andando pela orla, a parte mais chique da cidade. Deixa eu falar. Prédios são muito finos. É muito engraçado mesmo. Então, aqui em Balneário... Balneário. Eu falei Balneário. Não, vou falar. Aqui em Balneário tem até um vídeo muito engraçado que eu vi no TikTok, que é o prédio mais fino da cidade. E aí é porque se você olha de um lado, ele isso aqui, tipo, é uma finura desse tamanho, assim, sabe? Ah, não é esse daqui ainda de trás? Não, coloca aqui, ó. Tá aparecendo? Aqui, ó. E, tipo, é muito fino. E basicamente os arranha-céus em Balneário Camboriú são finos devido a uma combinação de fatores, incluindo uma legislação urbanística local que favorece a verticalização e o tamanho limitado da própria cidade, junto com a alta demanda por imóveis, principalmente por investidores e turistas. E tudo isso rodeado, é claro, de diversas discussões do impacto ambiental que eles geram por aqui. Bem que assim a gente tem a One Tower, se não me engano não é mais o maior prédio da América Latina, mas por um bom tempo ela foi, né? E, mano, Balneário, uma visão geral da cidade, é que ela me surpreendeu. Eu gostei mais dela do que eu achei que eu ia gostar. Mas ao mesmo tempo a gente sai com a sensação de que, não sei, a gente meio que já viu tudo da cidade, sabe? Os prédios altos, tem comida gostosa, isso tem alguns cafés gostosos, não tanto, mas tem. Pé de café, inclusive, ótima ideia. A gelateria que a gente foi, ótima ideia. Mas eu não sei, eu acho que, assim, pra mim, um dia eu sinto que eu já meio que vi uma boa parte da cidade, assim, e não sei se eu viria coisas diferentes, né? E aqui não parece ter nada, assim, muito histórico, né? Parece ser muito novo. Teve eu não sei se vou achar esse comentário, de um cara falando, né, que São Paulo tem prédios muito feios, principalmente no centro histórico lá, e eles deviam ser todos demolidos pra ficar igual o Balneário Camboriú. Isso sim é cidade top. Esse foi o comentário. E assim, cara, eu não me importo das coisas serem bonitas. Que nem eu já falei várias vezes, uma opinião minha. Eu importo com cidades que tenham personalidade. Floripa, por exemplo, é uma cidade que talvez chame menos atenção da gente, mas ela exala muito mais personalidade, eu acho, do que Balneário Camboriú. Porque pra mim, prédios históricos, sejam eles luxuosos e bonitinhos, ou feios também, eles contam muito da história do lugar. E é isso que me interessa em cidades. De novo, essa personalidade que exala, né? Que eu acho que aqui falta mesmo, falta bastante, porque vira mais uma, parece, briga de ego de prédios espelhados para ver qual que é o maior prédio. Não importa se eles são finos, grossos, eles só tem que ser maiores. Enfim, é isso que eu penso. E também você tem toda essa questão de gentrificação que parece ser muito, muito evidente daqui, né? O barista do Pé de Café, ele até comentou que a maior parte dos prédios, né, tem muito prédio, mas a maior parte vazio. Então, realmente, tipo, você vê a quantidade de prédios sendo construídos, mas quantas pessoas de fato moram aqui
ou quantas pessoas de fato têm dinheiro para pagar 29 milhões num apartamento. Por isso que eu ainda acho que ela é uma cidade meio paia. Desculpa. Sim, eu comecei com essa opinião e eu termino com essa opinião de que não sei se eu voltaria pra cá no máximo pra tomar um cafezinho, comer uma parrilha boa e o gelato, mas assim, não pra ficar aqui. Não é uma cidade que de fato me chama atenção. A praia é bonita? É. Floripa tem praias mais bonitas do que essa? Tem, sabe? Balneário tem mais turistas por metro quadrado do que o Rio de Janeiro. Assim, o Rio de Janeiro, ele pode ter todos os problemas, ele é muito mais perigoso do que... Inclusive, eu achei a cidade muito segura, em nenhum momento eu fiquei com medo da cidade daqui. Sim. A quantidade de gente em situação de rua aqui, nossa, acho que dá Bem pra pequena. contar nos dedos. É, mas não chega nem próximo do charme do Rio de Janeiro. Balneário é mais legal do que eu imaginei que seria, mas ao mesmo tempo, muita coisa dessa falta de personalidade, que só tem briga de prédios altos, acho que muito disso é real mesmo. Se você discorda de mim e quer ter uma conversa talvez saudável, comenta aqui o que você acha da cidade, se você discorda, concorda, enfim. Dá um like também e assiste mais vídeos dessa saga aqui de Santa Catarina de Floripa.